Mas agora eu quero trazer o nosso colunista Jamil Chad, porque são 6h19 já. Há uma tentativa, né? Essa tentativa, aliás, de compra de programas de espionagem, o Jamil apurou que essa tentativa de compra aproximou Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Eles aproximaram as relações. Esse programa First Mile, ele é israelense, por isso houve uma aproximação entre Bolsonaro e Netanyahu. O Jamil Chad tem essa apuração e está ao vivo conosco para trazer detalhes dessa informação. Jamil, bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, Diego, Couto, Thales, boa noite a todos. Olha, de fato, essa é uma história que não começa hoje, não começa nem mesmo com essa operação da Polícia Federal. O que nós temos de informação é que existiu, desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, um interesse muito grande por parte dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em adquirir equipamentos de espionagem justamente com empresas israelenses. E o que nós trazemos hoje, justamente nessa coluna, uma parte dessas informações nós já mesmo divulgamos nos últimos anos, mas mostrando que, por exemplo, em viagens presidenciais, uma delas, por exemplo, para Dubai, a viagem foi utilizada não apenas para, vamos dizer assim, aquela agenda oficial, mas também para encontros entre os aliados do ex-presidente, justamente com empresas israelenses que vendiam essa tecnologia para a espionagem. Então, não é algo, eu diria, novo, é algo que percorreu todo o governo Bolsonaro, essa tentativa justamente de uma parte ou dos aliados do ex-presidente em buscar essas ferramentas, algumas delas extremamente polêmicas. Por exemplo, Pegasus. Pegasus é um instrumento que gerou muita polêmica, porque, claro, ele tinha a capacidade e foi utilizado, aparentemente, pelo menos essas são as investigações, mostrando que vários países do mundo usaram regimes normalmente autoritários, usaram essa tecnologia para, claro, espionar os seus opositores, qualquer um que questionasse o sistema. A polêmica foi tão grande que, naquele momento, o governo de Netanyahu chegou a criar condições para a exportação daquela tecnologia. Claro, isso era tudo de fachada, porque, afinal de contas, o que Israel queria era, obviamente, continuar vendendo a tecnologia. Várias dessas viagens nós conseguimos, inclusive, confirmações desses encontros entre membros do Palácio do Planalto e essas empresas israelenses. Em outras ocasiões, eram viagens muito mais nebulosas. Eu acho que o Couto e o Thales vão se lembrar muito bem de uma viagem do ex-chanceler Ernesto Araújo para Israel para comprar um suposto spray nasal, que seria a solução para todos os problemas da pandemia, né? O spray nasal jamais existiu, para vocês terem uma ideia. Então, né, para a gente colocar aqui num contexto da dimensão que era tudo aquilo. E, ao mesmo tempo, e aí temos confirmação de várias fontes diplomáticas e não diplomáticas, mostrando que esses contatos entre empresas de espionagem ligadas ou pelo menos autorizadas pelo governo de Israel e o Palácio do Planalto eram contatos bastante regulares. É isso aí. Complicado, hein? Ô, Thales e Couto, isso explica muita coisa, né? Essa aproximação e tudo mais entre os dois líderes à época, né? O Bolsonaro e o Netanyahu. Exato. O Jamil escreveu sobre isso ao longo do tempo, ao longo do governo Bolsonaro, algumas vezes. Realmente, as viagens eram todas estranhas, muito estranhas. O filho do Bolsonaro também foi para lá, e eles discutiam armamentos, compras de armamentos com Israel. Sempre tiveram, e essa foi a grande aproximação da, do bolsonarismo com o Netanyahu. É uma pena isso também para Israel. É, o Netanyahu ele é politicamente, ideologicamente muito próximo do bolsonarismo, do Bolsonaro, e ele está fazendo lá em Israel a lambança que está sendo feita no momento, um horror
está estragando com a imagem dos judeus no mundo. Eu tenho vários amigos judeus que sofrem com o estrago da imagem do povo judeu que está sendo feito pelo Netanyahu, que os judeus não têm nada a ver com o fato de o cara ser um ultra, e de ter, inclusive, votos ultra radical, como está sendo. O Bolsonaro fez isso no Brasil, jogou o Brasil, tornou o Brasil um pária. O Brasil era um pária internacional no governo Bolsonaro. Os dois juntos, era isso: armas, espionagem, tudo que a ultradireita radical acredita que pode levar a humanidade a alguma coisa que não seja um inferno. Quer completar, Couto? Eu queria saber do Jamil como é que o governo de Israel fiscaliza essas empresas que tem lá e as exportações que eles fazem, para quem eles fazem, porque parece um negócio assim meio misterioso, meio escabroso e tal. Quais são as informações que você tem? Além da ABIN, também saíram notícias aqui que o Exército também comprou equipamento semelhante, um sistema desse. E polícias estaduais no Brasil também, de governadores de direita e tal. Como é que é isso? Como é que funciona o governo de Israel em relação a essa indústria? Olha, Couto, essa é uma excelente pergunta, porque, em primeiro lugar, você tem toda a razão, não é apenas uma instituição de um Estado que compra, né? Você tem uma multiplicidade de atores que acabam também adquirindo. Só para você ter uma ideia, na época da Lava Jato, esse mesmo sistema, o Pegasus, foi oferecido aos procuradores da Lava Jato. Acabou que o negócio não saiu, mas houve, inclusive, um roadshow, para você ter uma ideia, que incluía mostrar aos procuradores, aos diferentes órgãos, basicamente, da justiça ou não, no Brasil, e você imagina se isso estava acontecendo no Brasil, obviamente estava acontecendo em outros lugares do mundo. Bom, o que aconteceu? Há 2 anos, se eu não me engano, a eclosão desse escândalo acabou atingindo de uma forma muito dura, justamente o governo, naquela época, pelo menos, que se apresentava como o governo do Estado de Direito no Oriente Médio, o governo que tinha controles democráticos, que tinha uma justiça independente, etc., e que, portanto, não podia se dar ao luxo de ter uma imagem manchada de ser também exportador de uma arma que seria utilizada por ditaduras no mundo inteiro. E aí o que fez justamente o governo de Israel foi, então, anunciar que passaria a controlar essa exportação dessa tecnologia, que essa tecnologia passaria a, vamos dizer assim, a ser examinada com base em critérios e teria de haver algum tipo de garantias do uso legal dessa tecnologia. Essa é a parte oficial, Couto. A parte extraoficial, pelo menos o que nos chega, é que isso era apenas uma questão de fachada, que, obviamente, essa tecnologia continuou sendo exportada, que ela continuou sendo negociada de uma forma, claro, mais, vamos dizer assim, menos evidente, mas que ela continuou, sim, a ser comercializada pelo mundo. Lembrando sempre que, no caso, não só de Israel, e aí em qualquer outro lugar do mundo, empresas de tecnologia, de inteligência, de armamento, elas sempre vão precisar passar por algum tipo de chancela ou, pelo menos, reconhecimento do Estado exportador, né? Então, você não tem como fazer essa operação de uma forma, vamos dizer assim, completamente independente. Tanto que, e aí é o que fica dessa, pelo menos essa reportagem, quando o governo brasileiro, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro vai para Dubai para um evento, basicamente, ele se encontra, não ele, mas os seus aliados se encontram com os israelenses no estande oficial de Israel. Ou seja, não é num estande camuflado, etc. É num estande de Israel que essa negociação acontece. Então, para você ter uma ideia que, claro, existe uma relação direta entre o Estado e as exportações desses materiais sempre muito sensíveis. Bom, Jamil, obrigado por hoje, meu amigo. Um abraço, boa noite, bom trabalho para você. Boa noite a todos.